arrancaram a sua túnica e o atiraram numa cova vazia. Ao invés de deixá-lo morrer, decidiram vendê-lo aos mercadores que iam a caminho do Egito. Então, eles mergulharam a túnica no sangue de um bode, e então poderiam dizer ao pai que ele tinha sido morto por um animal feroz. Quando o pai recebeu a falsa notícia, entrou em desespero. José foi levado para o Egito e vendido outra vez, agora para Potifar, um dos guardas do faraó. José rapidamente se distinguiu e lhe foi dada uma boa posição. Mas a esposa de Potifar tinha desejos sexuais para com o jovem. Venha comigo. Quando ele recusou o seu assédio, ela o caluniou e ele foi posto em uma prisão. Mas José tinha o dom maravilhoso de interpretar sonhos. E isto foi falado ao faraó, o legislador do Egito. O faraó estava atormentado com seus sonhos. Então ele mandou chamar o jovem José. Este impressionou muito o legislador e interpretou seus sonhos em cada detalhe e tão convincentemente que ele foi colocado como segundo governador do faraó, administrador de todo o Egito. Os sonhos prediziam 7 anos de fome, que seriam seguidos por 7 anos de grande abundância. E então José preparou um considerável depósito de trigo. A fome prolongada chegou a todos e afetou a família de José tanto quanto ao Egito. Então, os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Então, eles ficaram face a face com o irmão que eles haviam vendido anos atrás. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então José os testou. Mesmo eles o tendo aprisionado, ele podia ver que seus corações haviam mudado. Ele os mandou de volta para buscar o resto da família e os levar para o Egito, onde poderiam ter comida. Isso se deu com esta família dividida, que foi lindamente reunida. José perdoou a violência de seus irmãos e deu outras de suas maravilhosas interpretações, dessa vez não de um sonho, mas de sua vida, e reconhecendo o trabalho de Deus por trás das cenas, como ele explicou a seus irmãos. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Gênesis 50, 20 e 21. As histórias repetidas e salvas. A história de José e de muitos outros descendentes de Abraão foi contada repetidas vezes, detalhe por detalhe, quando o povo se juntava nas fogueiras. E elas eram gravadas em pergaminhos. Pergaminhos de peles de animais. Então a narrativa do lidar de Deus com o seu povo escolhido seria preservada e nunca esquecida. Os escritos em pergaminhos eram arrumados em rolos. Durante os tempos, mais seções foram adicionadas. Algumas foram reconhecidas como tendo importância especial e passaram a ser observadas como texto sagrado ou escritura sagrada. O Dr. Bruce Metzger, um dos maiores estudiosos da Bíblia de nosso século, explica. O desenvolvimento do cânone do Velho Testamento foi lento, camada por camada, e parece que foi feito capeamento final no pronunciamento da declaração oficial de que o Velho Testamento está completo. Foi um pronunciamento feito por um concílio judeu na cidade de Jamnia, no ano 90 da era cristã.
Os rolos poderiam eventualmente ter sido desgastados e tido um enterro de honra, mas as primeiras cópias foram feitas. E isso levanta uma questão importante. As versões que temos hoje, de alguma forma, se aproximam do Velho Testamento que o povo tinha? Surpreendentemente, a resposta é sim. Nós podemos ter confiança que a maior parte do que temos hoje é quase idêntica às cópias antigas. Nós voltamos a chamar a atenção de vocês para os escribas e para os rolos. Transmissão fiel, os escribas. As cópias dos rolos da escritura hebraica foram feitas por um grupo especial, conhecido como escribas. Escribas israelitas aprenderam a sua arte como uma espécie de profissão sagrada, que era passada pela família, como é atestado na Bíblia, que menciona, e as famílias dos escribas que habitavam Jabes. 1 Crônicas 2:55. A palavra hebraica para escriba é sofrer. O significado de sua raiz é o que conta. E os escribas, na verdade, eram cuidadosos contadores, tendo certeza de que cada palavra e letra estava explicada. Eles trabalhavam sob condições e regulamentos muito rigorosos. Eles iam para o seu trabalho com uma seriedade que muitos poderiam considerar hoje quase fanática. Por exemplo, os escribas judeus maçoretas, que escreveram à mão as cópias da Bíblia, trabalhavam sob leis que tentavam garantir o máximo de exatidão. Nenhuma palavra ou letra poderia ser escrita de memória. O escriba tinha que dizer a palavra alto. Antes de escrever o nome sagrado de Deus, o escriba tinha que limpar seu lápis. Um rolo era descartado se algum erro fosse achado. E talvez o mais importante, depois de copiada cada simples palavra e cada letra, o escriba era chamado para verificar exatamente, para ter certeza de que estava igual ao original. Antes de começar o seu trabalho, um escriba tinha que se limpar num banho ritual. Uma evidência clara da seriedade e sacralidade da tarefa de escrever um rolo. Ele estava indo escrever o nome de Deus e precisava fazer isso com a devoção própria e um ritual purificador. Transmissão fiel, os pergaminhos. Existem os rolos do Mar Morto. Talvez tenham ouvido a história fascinante de um jovem pastor de ovelhas beduíno que estava com seu rebanho ao longo dos rochedos, a noroeste do Mar Morto. Ele irrefletidamente jogou uma pedra para dentro de uma das cavernas. Ouviu algo se quebrar. Ele investigou e achou os antigos rolos armazenados em grandes jarros. Ele acidentalmente esbarrou no maior manuscrito descoberto nos tempos modernos. Muitos daqueles rolos datam de uma época anterior à de Jesus e estão incluídas cópias de seções de cada livro do Velho Testamento, exceto Esther. Existe uma cópia quase completa do livro de Isaías. Antes da descoberta dos rolos, as cópias mais antigas das escrituras hebraicas datavam de cerca de 900 anos depois de Cristo. Os rolos do Mar Morto deram o texto hebreu que foi feito há 1 milhão de anos antes e pôde mostrar o quanto o texto poderia ter sido corrompido e mudado por cerca de 10 séculos. Era uma oportunidade preciosa de ver se as cópias feitas muito mais tarde combinavam com as cópias recentes, que estavam, é claro, muito mais perto das originais. Então, como os escribas tinham feito seu trabalho durante tantas gerações? Estudiosos analisaram e descobriram que haviam algumas diferenças. Esta não é a parte surpreendente. O que é surpreendente é que haviam tão poucas diferenças e elas eram primárias em pequenos tópicos como variações no soletrar.
Isso é tão surpreendente que parece ser quase impossível. O primeiro texto antigo de Qumran conduziu a pequenas, mas esclarecedoras modificações que foram aproveitadas em alterações na versão moderna e revisada da Bíblia Standard. Nos dias de hoje, há um perigoso engano com o significado do Velho Testamento, porque tendemos a pensar em algo velho como obsoleto, algo para ser descartado. Isso talvez ficasse melhor esclarecido se chamássemos as partes da Bíblia de Primeiro e Segundo Testamento, ou anterior e posterior. Pois o Velho Testamento não é importante para os judeus apenas. Cristãos o veem como uma parte indispensável de suas escrituras e, na verdade, a maior parte. Os dois testamentos contêm um pouco mais de 750 mil palavras. O Velho Testamento com um pouco mais de 593 mil palavras, ou cerca de 77% do espaço da Bíblia protestante. Existem cerca de 220 citações do Velho no Novo Testamento, e se nós contarmos as alusões ou referências, chega a cerca de 400. 22 dos 27 livros do Novo Testamento citam ou se referem ao Velho Testamento. Assim, enquanto as escrituras hebraicas relatam unicamente o povo judeu, elas trazem, num sentido amplo, um legado para todos os povos. Bom, a base e a fundação do Novo Testamento é o Velho Testamento. Nós precisamos de ambos para termos uma sequência, de forma a termos os dois olhos abertos a respeito da lei de Deus. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32, 46 e 47.